último sussurro da fazenda Hollow Creek. 14 de outubro de 1983, Colorado, Cedar. A história começou quando a família Skinner decidiu se mudar para a antiga fazenda Hollow Creek, no interior do Colorado, em 14 de outubro de 1983. Após enfrentarem anos difíceis na cidade, Richard Skinner e sua esposa Margaret buscavam paz em um novo recomeço, acompanhados dos filhos, Emily, a mais velha, e Benjamin, o mais novo. A fazenda parecia perfeita, isolada, cercada por florestas densas e com um celeiro antigo nos fundos. Mas havia algo naquela terra que jamais deveria ter sido despertado. Nos primeiros dias, a tranquilidade se mostrava ilusória. Emily percebeu que o tempo parecia fluir de maneira estranha. Os ponteiros do relógio da cozinha giravam sozinhos e às vezes marcavam horas inexistentes. Margaret escutava sussurros vindos do quarto de Benjamin durante a noite. O garoto dizia que uma mulher de olhos pretos o observava do canto do quarto e, certa noite, apontou para a janela dizendo: "Ela está lá fora agora." Richard tentava se manter cético, mas os acontecimentos começaram a desafiar sua lógica. Portas se fechavam sozinhas com estrondo. Um odor de madeira queimada vinha do sótão, mesmo sem sinal de fogo. O celeiro, velho e trancado há décadas, parecia gemer com o vento, mas não havia vento. Em um fim de tarde, Emily explorou o celeiro e encontrou algo enterrado, sob o assoalho podre, uma pedra azul, estranhamente lisa e pulsante. Ao tocá-la, teve uma visão repentina de pessoas gritando em silêncio, como se estivessem presas entre dimensões. Após esse encontro, tudo piorou. Animais da fazenda foram encontrados mortos, olhos abertos como se tivessem morrido de medo. Sons metálicos ecoavam pelas paredes da casa à noite. Richard começou a ter pesadelos com uma fazenda igual a deles, mais escura, invertida, distorcida, como se existisse um reflexo maligno de Hollow Creek em outra realidade. Certa madrugada, Benjamin desapareceu. A janela do seu quarto estava aberta e pequenas pegadas iam até o celeiro. Desesperados, Margaret, Richard e Emily o procuraram por horas. Foi então que viram uma luz azulada brilhar entre as árvores. Seguindo até a floresta, encontraram um portal suspenso no ar, uma espécie de espelho líquido, em tons de azul e cinza, girando lentamente. Margaret, movida pelo desespero, atravessou o portal sem pensar. Do outro lado, ela se viu em uma versão distorcida da fazenda. Tudo era escuro, silencioso e coberto por uma névoa densa. O céu não existia, as árvores tremiam sem vento. O celeiro estava ali, mas era feito de carne pulsante. Margaret ouviu o choro de Benjamin vindo de dentro dele. Criaturas humanoides altas, de olhos negros e pele lisa, sussurravam em uma língua incompreensível enquanto rodeavam o local. Usando a pedra azul como guia, Margaret entrou no celeiro e enfrentou aquilo que jamais poderia descrever com palavras. Encontrou o filho preso em uma espécie de casulo translúcido, entrelaçado por fios de luz azul. Ao tocar na pedra e pressioná-la contra o casulo, tudo ao redor começou a ruir. As criaturas gritavam, e a realidade daquele mundo alternativo começou a se desfazer. Margaret e Benjamin foram puxados de volta para a floresta no mundo real. Estavam cobertos de terra e suor, os olhos arregalados, como se tivessem passado semanas presos, embora tivessem desaparecido apenas por uma noite. Mas as coisas não estavam certas. Emily jurava que a mãe e o irmão pareciam diferentes, como se estivessem atrasados no tempo. Richard notou que o reflexo de Margaret no espelho não se movia exatamente junto com ela. Nos 3 meses seguintes, a família tentou se recuperar, mas os sinais de que algo estava profundamente errado se tornaram impossíveis de ignorar. A televisão ligava sozinha e mostrava imagens da fazenda, mas sem ninguém nela. Os espelhos começaram a mostrar cômodos que não existiam na casa. Emily foi a primeira a perceber. Eles não haviam voltado ao mundo real. Pelo menos não ao verdadeiro. Certa noite, Margaret acordou gritando: "Estamos dentro de outro mundo!" E dizia em pânico: "É uma cópia!" O verdadeiro ainda está lá. Richard finalmente aceitou a verdade. Aquele lugar onde estavam vivendo nos últimos meses era uma prisão perfeita. Uma simulação do mundo real construída para mantê-los presos. Usando novamente a pedra azul, agora com fissuras, eles voltaram ao mesmo ponto na floresta onde o portal havia se aberto. A energia do artefato parecia fraca, mas ainda viva. Com Emily segurando a mão de Benjamin e Margaret abraçada a Richard, os 4 atravessaram uma última vez. Foram lançados ao chão no mesmo local, mas o ar era diferente. Os sons da floresta eram reais outra vez. A casa estava distante, intacta, mas coberta de folhas e poeira.
como se tivesse sido abandonada por meses. Era a fazenda original, o mundo verdadeiro. Eles haviam escapado. Richard, decidido a encerrar de vez aquele ciclo de horrores, caminhou até uma parte isolada da floresta. Cavou um buraco fundo e enterrou a pedra azul, selando-a com sal grosso, pregos enferrujados e um símbolo que viu nos sonhos. A família deixou Hollow Creek para sempre. A fazenda continua lá vazia, o celeiro ainda de pé, rangendo suavemente com o vento. Alguns dizem ouvir vozes à noite, ou ver luzes azuis saindo das janelas da casa principal. Mas ninguém se atreve a entrar, porque todos sabem, ali ainda ecoa o último sussurro da fazenda Hollow Creek. Mas mesmo com a fazenda abandonada, algo parecia permanecer desperto. Meses depois da fuga da família Skinner, moradores da pequena cidade vizinha de Moffat começaram a relatar fenômenos incomuns. Uma brisa fria soprava do norte, mesmo nos dias mais quentes do verão. Animais evitavam a estrada que levava a Hollow Creek, e pássaros mudavam sua rota no ar ao se aproximar da propriedade. Crianças diziam ver uma mulher vestida de branco parada entre as árvores, observando em silêncio. Alguns caminhantes juraram ouvir sussurros quando passavam perto da cerca enferrujada da fazenda. Vozes que chamavam seus nomes baixinho, como se os conhecessem desde sempre. Um caminhoneiro afirmou ter visto um brilho azul no céu, exatamente sobre o celeiro, como se o tempo ali estivesse se partindo novamente. Em uma noite de outono, 3 jovens curiosos decidiram entrar na propriedade para gravar vídeos. Foram vistos pela última vez ao entardecer. No dia seguinte, a caminhonete deles estava lá intacta, com os faróis ligados e a porta do motorista aberta. Mas não havia sinal de nenhum dos rapazes. Somente pegadas que iam em direção ao celeiro e paravam na porta. Nenhuma marca de retorno. A polícia local encerrou o caso como desaparecimento inexplicável. O xerife, um homem cético e duro, aposentou-se dias depois sem dar entrevista. Apenas deixou um bilhete na delegacia. O que está lá não veio deste mundo e não quer mais ficar sozinho. A história da fazenda Hollow Creek foi enterrada com o tempo, como a pedra azul sob a terra. Mas para aqueles que escutam com atenção, o sussurro ainda está lá, esperando, chamando. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo, comentem e compartilhe.